Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre... Como sempre não. Hoje o assunto é diferente. Hoje é a minha consulta. Sabe por quê? Porque em breve eu serei o orgulho da Nutri. É isso mesmo. Estou aqui com a doutora Soraya Nascimento. Mais uma vez, seja bem-vinda, Soraya. Olá, Débora. Obrigada mais uma vez. Obrigada pela confiança também, você poder ter a oportunidade de ser sua Nutri, né? E hoje nós vamos iniciar, sim, a consulta que nós vamos fazer aqui ao vivo, para as pessoas entenderem como que é realmente a consulta com a Nutri. Isso. E você, com certeza, vai usar muito o hashtag Orgulho da Nutri, que eu tenho certeza que você vai ser o meu orgulho. Que ótimo! Ó, a expectativa está grande aqui. E eu tenho pensado, doutora Soraya, nos últimos tempos, desde que a gente começou essa conversa sobre não só a questão de emagrecimento, eu acho que nós nem tocamos em emagrecimento, nós falamos mesmo da questão da saúde, né? Então, do cansaço, da falta de disposição, das mudanças que acontecem até no rosto. Como eu sempre estou dentro do estúdio, gravando, fazendo lives, fazendo selfies, eu sinto muitas diferenças, né? Sejam elas hormonais, às vezes eu falo assim, nossa, né? Ou eu tô abatida, ou eu tô com um ar de cansaço. Então, essas coisas foram, como que eu vou dizer, situações que eu fui reparando em mim, né? A mudança mesmo na fisionomia e, sobretudo, essa coisa do cansaço, dessa falta de disposição. Então, eu já aviso, né, para quem está nos acompanhando aqui, que a partir de agora a gente está firmando essa parceria, né? Onde a doutora entra como nossa patrocinadora e me acompanha nessa jornada aí rumo ao bem-estar, que isso que é importante, né? Então, conta um pouquinho para a gente como que funciona essa parte da consulta e a gente já vai para consulta na prática. Sim, claro, com certeza. É isso mesmo. Na rotina, no dia a dia, a gente pensa assim, eu estou cansada, estou com uma... Então, o que a gente vai falar agora aqui na consulta? Eu vou entender sua rotina, como que é o do seu dia a dia, quando você acorda, qual a sua primeira refeição, o que você gosta de comer, o que não gosta, né? Até eu trouxe aqui, lógico, eu tenho um programa que eu faço o cálculo do cardápio, por isso que eu nunca entrego o cardápio na consulta, porque é importante a gente calcular, saber quanto a Débora precisa de carboidrato por dia, de proteína, as vitaminas e minerais. Vamos olhar assim, o teu exame, né, que você fez recente. Eu sei que depois você vai me enviar, a gente vai analisar aquele exame, saber se tem alguma deficiência de vitaminas ou minerais. Então, a gente tem a tabela dos alimentos, né, que é muito importante. Essa é minha tabelinha de bolso, mas eu tenho tudo lá no meu programinha. Eu trouxe só para as pessoas entenderem da onde que surge o cardápio e o cálculo de uma tabela nutricional. Olha, interessante. E bem bonitinha a sua tabelinha, né? Não é bonitinha? Então, aqui a gente tem tudo. Aqui eu tenho, por exemplo, vamos abrir aqui uma batata sauté, uma colher de sopa. Aqui eu já tenho as calorias de quanto tem uma colher de sopa em 25 gramas, 29 calorias, a quantidade de proteína, e aí assim por diante eu tenho tudo isso no meu programa para poder calcular o seu cardápio. Por isso que ele nunca sai na hora da consulta. Facilita a vida da gente. Totalmente. E também fala um pouco sobre as preferências do paciente. Isso é fundamental. Ou seja, é a personalização, né? Que é tão importante. Tão importante. Entender o que você come. Aí eu trouxe um outro exemplo aqui, mas eu tenho vários e-books até que eu adoro. Trocas inteligentes. Então, um exemplo que eu uso muito até desse livro aqui, essa época de inverno, começa a esfriar. Sim. O que acontece? A gente às vezes gosta de um caldo verde. Com certeza vou passar para você que você vai amar esse caldo verde. Esquece a pizza e vamos lá pro caldo verde. Ali, ao invés de colocar aquela linguiça, aquela calabresa, coloca uma carne moída no lugar, coloca uma couve. Até os temperos que a gente sugere, termogênicos. Que deixa muito mais saboroso até. Porque é muita coisa. Eu vejo, assim, falando por mim, preguiça, viu? Muita coisa que a gente já vê tudo pronto, né? Tudo mais fácil, né? Sim. Mas, enfim, vamos lá que eu vou me abrir. Pode perguntar. Vamos lá. Você hoje está com quantos anos? 50. 50 anos. Eu sei que não parece, viu, gente? Obrigada. Não parece, está ótima. Humilde.
O local das suas refeições, você faz todos aonde? Na rua, em casa? Sempre em casa. Eu procuro não comer fora, né? Assim, eu só como fora em último caso, quando a minha barriga tá roncando, que aí eu paro. Também não paro em fast food, compro alguma coisa, tipo um pão de queijo, uma coisa que seja rápida, mas eu não tenho muita simpatia, não, por fast food. Eu acho, todas as vezes que eu como, eu chego a passar mal, né? Então, não sou muito adepta, não. Ah, ótimo. Melhor ainda, porque isso vai facilitar muito para... Não vou sofrer tanto. Não vai sofrer comendo, utilizando a nutrição funcional. Utilizando a nutrição funcional, né? E essas coisas tudo, você vai ver a mudança que vai ter. Vai dar muito bom. Olha Pode que ter ótimo. certeza. Sem sofrimento. Já começamos sem sofrimento. Sem sofrimento. Que horas que você acorda? Qual que é a sua primeira refeição? Como que é seu café da manhã? Então, eu acordo por volta das 6h30, 6h20, por aí, né? É o horário, na verdade, eu acordo até um pouco mais cedo, mas é o horário que eu realmente levanto, porque eu já acordo trabalhando na cama ali, já fazendo minhas postagens. Então, eu acordo por volta das 5h40, por aí, mas eu só levanto mesmo umas 6h20. Ótimo. Levanta por esse horário. E aí você já toma seu café da manhã? Já vem aquele pretinho que perfuma a casa inteira, né? Eu tomo 2 cafés da manhã, na verdade. Eu tomo um café preto, na hora que eu tô fazendo a minha rotina ali de preparar minha filha, eu tenho uma filha adolescente, né? Prepará-la para ir para a escola, então eu já começo com aquele cafezinho preto que eu quero fazer já para poder despertar. E aí, eu mesmo, aquele mesma fase que eu fiz ali, preparei o café, depois eu já faço um café com leite, e aí é o pão. Ai, como eu amo pão. Um pãozinho da manhã. O pão é tudo de bom. O pão, e eu tinha uma máquina de pão, viu? Eu me desfiz da máquina porque estava um caso sério, porque eu só comia pão. Sim, porque faz na hora, sai quentinho, aquele cheirinho, aquele fica até mais saboroso, ainda bem que... Pão inteiro. Eu vendi a máquina, viu, gente? Então, e aí eu como pão, então depende do dia. Eu gosto muito de fazer pão assim na chapa, então às vezes é o pãozinho francês, ou quando eu não tenho, faço umas 3 ou 4 fatias do pão de forma. Então, assim, sempre pão. E tem um problema também, doutora. Tem uma loja de bolo embaixo da minha casa. Sobe aquele cheirinho do bolo, você já desce. Sobe o cheirinho do bolo, que aí tem bolo. Aí, pelo menos uma vez por semana eu compro o bolo. E às vezes eu compro uns bolos mais leves, que são aqueles de fubá, um bolinho de laranja e tal. E às vezes uns mais pesadinhos, né? Que são os bolos de fubá cremoso, bolo de cenoura com chocolate. Esse tipo de coisa, né? Mas é uma vez por semana? Uma vez por semana que eu, assim, gosto muito do bolo. Mas, diariamente, o meu foco é pão. O pão é algo que eu realmente gosto muito, né? Às vezes, eu como a crepioca, né? Que eu aprendi, eu achei muito gostoso, né? Sim. Que é com ovo e tapioca e queijo ralado. Ovo, tapioca e o queijo ralado. Isso. Certo. E é muito importante isso mesmo, viu, Débora, que você está falando. A gente está conversando, eu estou entendendo como é a sua rotina, sem julgamento, sem falar o que é certo ou errado, para na hora a gente montar o cardápio, eu entender a sua rotina. Então, por exemplo, eu sei que você gosta do teu bolo uma vez por semana. Então, como vamos calcular esse cardápio? Vai ser no sábado, vai domingo esse bolo, quantas fatias você vai poder consumir? É uma fatia, ótimo. Uma no sábado, uma no domingo? Então, isso a gente vai introduzir na sua rotina. Porque a ideia não é mudar totalmente a sua rotina alimentar. É você manter, continuar comendo o que você gosta. Porém, a gente, às vezes, faz algumas substituições com alguns temperos, com a nutrição funcional para desinflamar o corpo, né? Entender o seu momento agora, para a gente realmente conseguir ali a parte do emagrecimento, a redução de gordura. Porque emagrecimento é perder porcentagem de gordura e não perder massa magra.
E poder subir escada, né? Isso, numa boa. Escada numa boa. Fazer as caminhadas, fazer uma atividade física, ter ânimo, né? Para fazer atividade física. Porque subir uma escada, Jesus, que cansativo, né? E tudo isso tem a ver diretamente com a alimentação, né? Exatamente. Mas vamos lá. E aí, o café se toma com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Açúcar, já me imagino nadando num tonel de açúcar. Gosto de açúcar. Então, esse já é um ponto que nós vamos ter que mudar, né? Açúcar. Como é só uma vez por dia, eu só tomo café uma vez por dia, né? Às vezes, quando eu saio, vou visitar um cliente, alguma coisa, e tem o café, e a pessoa oferece o café, aí tudo bem. Aí eu tomo um cafezinho e tomo também de acordo com... Danço conforme a música. Então, se tem lá uma opção de adoçante, eu tomo com adoçante. Se a pessoa toma sem açúcar, eu acompanho, tomo sem açúcar. Mas é interessante isso, doutora, que eu quero até compartilhar com vocês, que assim, teve uma época que, eu não sei se são as modas, né? Que o pessoal, todo mundo tomando café sem açúcar. Então, eu tomei muito café sem açúcar, durante, eu acho que uns 10 anos, mais ou menos. E aí, de repente, eu entrei numa etapa, assim, uma fase da minha vida, que era uma etapa que eu tinha que vencer quebrar muitas barreiras. E tinha aquela coisa da compensação, a minha autoestima e coisa e tal. E aí eu coloquei isso assim como... Não, peraí, a vida já é tão amarga, pelo menos se eu vou tomar café uma vez por dia, que seja doce, né? Então, foi uma coisa que, assim, foi um momento de vida. Então, eu não seria uma pessoa que dificultaria o processo falando, não, eu sou garrada no açúcar e não largo, né? Eu acho que tem a ver com as escolhas que a gente faz, né? Então, eu estou num momento, assim, muito consciente do que é bom e o que deve ser evitado, né? Sim. Ótimo, né? Mas sim, o açúcar a gente vai ter que retirar, mas a gente pode substituindo, pode colocando um adoçante, para você também não estranhar muito na hora, já ir direto pro amargo. A gente consegue, até que chega uma hora que você vai voltar a tomar o cafezinho sem açúcar. Porque a ideia também do café sem açúcar, o que a gente percebe? Além de aproveitar as propriedades dele, que é muito benéfica pra gente, você percebeu o sabor do café. Sabor, é verdade. É igual a história do vinho, né? Isso. Que a gente vai lá para sentir aquele paladar, o gosto do vinho. O café é a mesma coisa, porque existem vários tipos de café. Aqueles cafés, nossa, que tem uma série de cafés saborizados. É uma delícia. Delícia. É uma delícia. Ótimo. E o pão francês? Então, é o pão francês ou na chapa ou a crepioca. Isso. No café da manhã. Certo. No café da manhã, você consome alguma fruta ou são só essas 3 opções que você me colocou? Não, é muito raro, assim. Às vezes, eu gosto muito de melancia. Então, depende do clima. Eu sou muito influenciada pelo clima. Então, quando a gente tem, por exemplo, verão, né? Melancia. Aí, às vezes, eu substituo, né? Ao invés de fazer o meu pingado, né? Primeiro eu tomo café preto, depois eu tomo o meu pingado. Ao invés de fazer o meu pingado, eu opto por um suco. Então, o suco de melancia eu gosto muito. E a minha filha, como ela toma muito aqueles sucos de soja, então eu acabo acompanhando, às vezes, tomando um pouquinho do suco dela, aqueles sucos prontos, industrializados, né? Sucos de soja, certo. Tá. Então, aqui a gente já vai fazer algumas adaptações, né? Até porque, como eu sei que a sua vida é super, né? Você já acorda cedo, já sai, já vai para trabalhar, já tem que ir ali, tá em 1000 lugares ao mesmo tempo no mesmo dia. Entendo super. Então, algumas coisas a gente já pode mudar até para quê? Para a gente já ter um café da manhã que te traga disposição, ânimo, que te ajude ali também, né? Até chegar o período da próxima refeição, você ter aquele prazo da saciedade também, não ficar no meio do caminho, às vezes você está entrevistando alguém, você está dando uma palestra, um cursinho, já começar a sentir fome. Não, a ideia não é passar fome. A ideia é comer com saciedade. Ficar bem. Ficar bem. Então, tá bom. E aí, o café da manhã, ótimo. E depois do café da manhã, você faz seu lanche da manhã ou você já vai direto pro almoço? Então, eu vou direto pro almoço quando dá. Quando dá. Porque hoje, não mais.
Mas havia um tempo que eu marcava muitos compromissos dentro desse horário de almoço, que eu usava justamente esse horário para deslocamento. Então, eu pensava assim, eu já vou marcar com alguém às 2 horas, então eu pensava, se eu vou chegar às 14 naquele lugar, eu vou utilizar esse horário meio que do meio-dia, das 13, para poder me locomover, me deslocar. Então, assim, eu vou do outro lado da cidade. Então, eu pensava assim, eu vou fazer um lanche, geralmente com embutidos, né? Vou fazer um lanche e vou chegar lá a tempo, já vou chegar, não vou precisar almoçar. E também essa vida corrida de São Paulo, né? Que a gente, tudo é muito caro, tudo é muito caro. Então, se você vai parar para fazer um almoço, ou se você vai convidar um cliente, obviamente, por educação, você também vai pagar o almoço desse cliente. Então, tudo isso a gente acaba criando, digamos assim, a questão do lanche como substituto para poder fazer o seu dia andar, né? Então, eu tenho um histórico, inclusive, na minha primeira gestação, eu formei, foi uma gestação anembrionada. Eu formei um bebê sem ossos, né? Porque eu trabalhava na época na Pernambucanas e fazia os eventos corporativos, então fazia treinamentos lá no Pernambucanas direto. Então, eu era professora do pão de queijo, né? Então, tinha o coffee break, a gente ia lá, comia aquele pão de queijo. Na hora do almoço, ao invés de ir almoçar, eu comia o resto do coffee break. Então, eu ia lá, comia aquele... Então, eu estava sempre comendo o quê? Sempre carboidratos, né? Então, sempre pão, um lanchinho de pão com embutidos, um creminho, uma coisa assim, e pão de queijo. Então, quando eu perdi, né? Eu abortei eu já ia para 4º mês. O médico falou assim, você não tem cálcio dentro do seu corpo para formar ossos, né? Você formou um bebê de gelatina. Gelatina. Então, foi uma coisa assim que naquela época eu lembro que eu parei. E foi no 4º mês de gestação que Isso. você perdeu. E aí a minha filha, depois de um tempo, eu fiz tratamento, tudo. Aí eu engravidei da minha filha, que hoje tem 13 anos, né? Então, eu lembro que foi uma coisa assim que eu pensava, primeiro eu preciso me alimentar, eu preciso me cuidar, mas eu não tinha nenhum acompanhamento de uma nutricionista. Eu tinha aquela visão assim, meio que eu preciso comer bem, eu preciso comer fruta, eu preciso... Então, eu elegi, né, alguns legumes que eu fazia, abobrinha, o quiabo com carne moída, né? Então, eu fazia ali a salada de berinjela sempre na minha geladeira, salada de berinjela com bastante cebola, assim, muito gostosa. Então, foram coisas que a minha vivência, eu comecei a falar, peraí, acendeu uma luz, né? Cuide-se, tem que almoçar, tem que jantar, tem que comer coisas boas, né? Então, sem acompanhamento nenhum. Aí depois veio a minha filha, que é uma bênção, né? Veio cheia de saúde, né? Foi uma coisa assim que eu falei, nossa, valeu a pena, né? Valeu a pena porque eu me cuidei muito, muito. Até mesmo de friagem, sabe? Coisas que eu fazia, ia lá, abria a janela, tomava aquele vento. Aí eu sempre, durante aquela gestação, usava meias, me protegia bastante, né? Então, acendeu aquele alerta, né? Cuide-se. Cuide, exatamente. Porque você já teve essa primeira que você teve, infelizmente, né? Perdeu um bebê, falta de cálcio, não tinha o acompanhamento. Então, é difícil mesmo, quando a gente não tem o acompanhamento, a gente acertar tudo. E como você falou, às vezes você estava ali num evento, tinha um coffee break, era o que tinha. Não dá, às vezes, tempo da gente sair e comer algo, né? Então, aí por isso que eu falo, nessas horas, é bom, às vezes, a gente ter aquele hábito de levar uma marmitinha, ou fazer uma lancheirinha com uma maçã, coloca uma garrafinha de água, coloca umas castanhas. Água, então... Não. Tem que fazer o consumo da água. Vamos aumentar a ingestão de água. Falou de água, outro ponto. Nosso corpo tem que estar hidratado, lembre-se. Pelo menos aí igual... E reflete, né? Na pele, principalmente, né, doutora? Totalmente reflete. Pele, aquele viço, você vê, da água. Sim, às vezes a gente precisa... o colágeno, tudo. Com certeza precisa, mas a água também é muito importante. Não é só o colágeno ou isso. O colágeno é ótimo, mas tem que ter a hidratação. Hidratação. Então, almoço, né? O almoço. Vamos voltar aqui para o teu almoço, então. Então, meu almoço é um enigma, né? Porque eu moro
próximo da casa da minha mãe. Então, quando rola aquele convite da mãe, aí é aquele almoço de responsa, né? Aí é arroz, feijão, carne, legumes. Agora, quando a mãe não convida, o resto não ter. É assim, é aquela comidinha assim, meio que improvisada, né? Então, assim, geralmente em casa, eu não gosto muito de arroz. Acho que. E até quando eu vou em algum lugar assim. A minha filha gosta muito de sushi. Eu faço sushi para ela em casa, tudo. Mas, assim, quando eu até como em algum lugar, eu falo, arroz eu como em casa. Eu gosto muito de feijão. Feijão. Se tiver um feijão, eu já coloco um macarrão dentro, já faço uma sopa de feijão com macarrão. Amo muita sopa, coisa assim. Então, meu almoço, ele, na maioria das vezes, ele é bem improvisado. Então, ele não é aquele almoço que eu me dedico hoje a fazer um prato bonito. E tenho vontade, sabe, de fazer um prato colorido, tudo. Mas é a coisa da correria mesmo, né? A coisa da correria, preciso comer para não desmaiar e ir fazer meu serviço. Lógico. Né? E à noite, geralmente eu não janto. Então, à noite, eu às vezes faço pipoca para assistir um filme com a minha filha. Às vezes é um pedaço de bolo. Então, é muito difícil, assim, eu pegar um prato de uma refeição à noite. Se tem canjica, eu vou lá e aí eu pego uma caneca de canjica com leite, gosto muito. Então, assim, agora ter uma refeição, assim, à noite, e eu até estranho, às vezes, por exemplo, que nem comer um pedaço de pizza à noite, aquilo me cai como uma pedra, né? Então, à noite é quase que um cafezinho da tarde. Que fica mais assim, nos lanches, num pedacinho de bolo. Isso. Aí isso a gente vai ter que mudar também. Vamos ter que mudar. Pelo menos assim, durante a semana faz certinho, para chegar no sábado ou num domingo, se permitir sim, que eu sempre falo, ter o seu dia livre. Quem me conhece, passa nas minhas consultas, sabe que eu falo isso, não canso de falar e bato na tecla. Não existe dia do lixo. Ninguém come lixo, ninguém abre o lixo para comer o lixo. Existe o seu dia do prazer, o seu dia livre. Tá vendo como faz diferença? Sim, total. Porque assim, um exemplo que nós vamos dar aqui, o bolo, que você gosta do teu bolo. Quando você for comer o bolo naquele dia, é um pedaço de bolo. Porém, se falar assim, poxa, eu fiz essa semana tudo legal, fiz certinha, bonitinha, consegui perder peso. O que vai me impedir de eu comer um pedaço de bolo? Não vai estragar minha dieta. Sim. Senta, come aquele pedaço de bolo com aquela atenção plena. Saboreie, coma devagar. Até porque a saciedade vem mais rápido, né? A gente manda ali uma mensagem para o cérebro, vem a saciedade e você se satisfaz, você se sente bem. É algo que traz prazer mesmo, né? E aí, porque a comida tem que ter graça no nosso dia a dia. É verdade, Não pode ser algo a gente, não, eu vou retirar aqui tudo, vou fazer uma dieta radical. Não, você tem uma vida corrida, você tem suas emoções, você tem seus problemas pessoais, você tem um monte de coisa. Então, a comida, para ela vir para somar, para trazer algo de bom para você. O bem-estar, a saúde e vamos cuidar também do emocional junto com a alimentação. Isso, que tem tudo a ver, né, tem doutora? Tem tudo a ver. Porque, às vezes, a gente tem essa coisa da compensação, né? Eu tô mal, vou abrir um pacote de Doritos e mandar ver. Nós, lá em casa, nós fazemos muitas comidas diferentes, assim, né? Então, que nem tem a época do sushi. Aí fica só fazendo sushi. Faz sushi, faz sushi, faz sushi. Só que lá em casa não é sushi, é hot roll, né? Sushi frito. Sushi frito. Sushi frito. Então, geralmente eu como sem fritar, mas a minha filha faz questão que ela quer que faça o hot roll, né? Aquele estilo Califórnia. E comida mexicana. Ai, gente, a comida mexicana lá de casa, o chile. Então, você já tem uma panela de pressão ali de 4 litros com molho, feijão, pimentão, carne moída, aí pacote de Doritos daquele maior, e aí uma guacamole, a travessa de guacamole desse tamanho, aquele abacate bem gostoso. É aquela bomba, assim, pra arrebentar mesmo. E tem só como é que chama aquele... O parente da salsinha lá, que a maioria das pessoas não gosta. O coentro, que é pra dar aquela saciedade.
Parecia que tem ali um verdinho tempero, né? A guacamole é interessante. Pelo menos ela vai um abacate, né? E o abacate ele é muito legal. Eu passo bastante o abacate. Mas aí, né, não com toda essa bomba calórica, né? Não com 4 pacotes de Doritos. Não, nós vamos mudar tudo isso. Tudo isso nós vamos mudar. E aí você deixa como um prêmio. Quando você conseguir atingir seu objetivo, aí você faz. Porque aí você vai comer consciente. Isso. Você vai comer menos, vai comer consciente. E aí... Porque a ideia é exatamente isso. É mostrar o que eu posso comer, quanto eu posso comer, saber, né, ali, porque você vai se conhecendo. Porque depois, quando você atinge o seu peso, você mantém essa reeducação alimentar. Né? E não esquecer de colocar no dia a dia também uma atividade física, uma caminhada. Vai começando aos poucos, mas começa. Porque a gente sabe que anda junto ali para poder a gente ter um bom resultado. É só começar. Ou preguiça no começo, mas depois que a gente começa... Teve uma época que eu fazia 7 quilômetros, onde eu moro, e onde a minha filha estuda uma distância de 3 quilômetros de casa. Então, geralmente, eu levava... a gente ia de condução para a escola e eu voltava andando. Então, eu andava só 3. Mas teve uma época que eu andava junto com ela os 6 quilômetros, né? Então, estendia um pouquinho até um supermercado, até uma padaria. Então, dava uma média de 7 quilômetros. E aí vem, né, o tempo, aí tá chovendo, aí muda. Quando muda, eu acho que isso é uma coisa, né, doutora? Interessante a gente falar. A gente é muito suscetível a essas intempéries, né? Porque quando muda, começa a chover, aí eu já falo, não, já desisti, já... ao invés de fazer em casa uma outra atividade. Mas é isso mesmo. Quando muda, tá chovendo, não vou. Aí a gente, né, fica com preguiça, aí a culpa... Mas é o que você falou, coloque na rotina ali. Vou falar assim, não, se eu fosse caminhar, eu ia perder lá 20 minutos do meu percurso, do meu tempo. Coloque esses 20 minutos em casa. Faça uma atividade em casa. E tem tantas, né, que a gente vê na internet, exercícios fáceis, né? Até o próprio agachamento, né? Que é um exercício. O que a gente precisa para o agachamento? Nada, só agachar. Só agachar. A força de vontade lá e agachar. 3 séries, né? É verdade. É só isso. Olha, são simples. Pequenas mudanças. Temos que fazer. E aí, aqui à noite, como agora também já está esfriando, eu sei que você gosta de uns caldos, de umas sopas, então eu vou te passar alguns caldos, sopas. Às vezes não quer comer isso, vou te passar algumas outras dicas também. A gente faz, às vezes, tem a pizza de frigideira low carb, para você fazer, que é bem rapidinha. Aí você coloca ali o teu recheio, e eu te passo para você consumir à noite. Às vezes, não quero um caldinho, quero algo diferente. E fica delícia. Dá saciedade, vai estar dentro ali do nosso plano alimentar. Deixa a caneca de canjica de lado. Deixa a caneca de canjica. A caneca de canjica, vamos esperar um pouquinho, né? Mas dá até para consumir. Só não encher de leite condensado. Isso! A canjica, ela é boa, ela é benéfica também, né? A gente sabe que tem lá aquelas propriedades dela que são muito boas. Mas... vamos tirar o leite condensado. Coloca uma canela termogênica que vai dar aquela acelerada no metabolismo. Que bom, muito bom, doutora. E aí eu vou montar o seu cardápio, eu vou te mandar. E aí você pode colocar. E importante, quem faz lá a comidinha bonitinha como a Débora vai fazer, me marca lá no meu Instagram e coloca lá a hashtag que a Débora acabou de criar. Isso, com orgulho da Nutri, hein, gente? Orgulho da Nutri. É isso daí. Muito bom. Ô, doutora, agora deixa eu te perguntar assim. Quando eu recebo o cardápio e tudo, o que eu posso fazer agora na parte emocional, né? O que eu posso fazer, assim, que vai me ajudar a entender melhor esse cardápio, né? Eu sei que você faz um trabalho fantástico, que é a meditação do chocolate. Então, trabalha muito esses aspectos emocionais. Então, quais são as orientações, assim, para que eu possa receber tudo isso, né? Receber todas essas informações e entender, né? Eu acho que... Porque uma coisa é a gente... eu entendi, isso é bom para mim. Mas, de repente, assim... eu começar a perceber que isso é algo que vai modificar a minha vida, vai melhorar a minha qualidade de vida, né? Que aí entra o aspecto emocional. Então, como que é essa parte? Sim. Essa parte...
Você vai receber o cardápio, você vai começar a fazer. E é o que eu vou falar para você. Toda semana a gente vai conversando pelo WhatsApp mesmo, sempre te passando as orientações. Mas eu sempre vou estar te perguntando, como é que foi essa semana? Quando você foi consumir, você ficou com fome? Não ficou? Você teve algum momento do seu dia que você sentiu alguma compulsão alimentar? O que te levou àquilo? Você identificou aquele gatilho? Foi, às vezes, um pacote de salgadinho que abriu à noite? Mas será que foi porque você teve um dia cansativo, exaustivo? E aí você sentiu aquilo ali para sentir um conforto? Ou teve uma preguiça de fazer alguma comida? Que aí a gente tem que ir analisando para a gente ir trabalhando junto essa parte. E aí sim a gente entra com a parte da alimentação que a gente fala. Por exemplo, o cítrico é muito bom, frutas vermelhas, né? Ainda mais mulher que está aí, tem alterações de hormônio, tudo. Então, tem alguns alimentos que a gente coloca, falo muito da semente de girassol para equilibrar nossos hormônios, é muito interessante. Então, isso, a gente equilibrando um hormônio, melhorando o intestino, deixando o intestino bem irregular, também já vai mudando ali. Por isso que a importância também das vitaminas minerais, porque às vezes uma B12 baixa pode deixar, às vezes, uma pessoa estar com anemia, ou até uma tristeza, uma depressão. Isso, uma deficiência de B12 também está ligado ali a uma depressão. E às vezes a gente suplementa e melhora com outras, né? Mas assim, ajuda a melhorar. Então, é por isso importante a gente sempre ver o resultado dos exames também. Isso. Pra gente ir com a alimentação, eu entendendo, durante a semana a gente sempre vai estar conversando. Então, eu quero saber o que está acontecendo. Ah, que bom, consegui, estou motivada, ótimo, vamos lá, vamos continuar, vamos manter, vamos substituir alguns alimentos para não enjoar o cardápio. Como você até postou esses dias, né, dos gatilhos, né, o que levou, né, a esse, de repente, esse descontrole, né, se você estava bem ali, os aspectos emocionais, né. E sobre o exame de sangue, eu até cheguei para o Dr. Leonardo e falei assim, eu brinco muito com ele, né, porque às vezes eu estou falando alguma coisa para ele, você é médica? Eu falo, eu sou médica, né. Sou médica, né? Eu já brinco assim. E aí, nesses últimos exames que ele pediu da tireoide, né? Pediu uma bateria de exames, né? Assim que você faz 50 anos, né? Já pede tudo de novo, né? Exame de vista, exame de... E aí eu falei para ele assim, eu estou ótima. Ele falou, vamos ver os exames de sangue. Lá o exame não mente nada, né? Entrega tudo. Exatamente. Então, é ali que a gente consegue identificar, né? Esses pontos aí que precisam ser melhorados. E só, não querendo te cortar, mas um minutinho que você me perguntou da meditação do chocolate, eu vou falar só um segundinho, assim, bem rapidinho para entender. A meditação do chocolate, às vezes as pessoas acham que é uma bobagem. Mas, acreditem, eu consegui algumas pacientes que elas não conseguiam identificar o gatilho fazendo a meditação de chocolate com elas. Olha. Porque ele traz sensações, ele traz emoções, ele traz algumas coisas que a pessoa fala, era isso e eu não identificava. Olha, por causa da afobação, né? Aquela ansiedade, aquela coisa toda que... principalmente a mulher na TPM, né? Então, eu vou barras de chocolate, caixas de bombom, né? Então, exato, e a pessoa não identificava, não sabia, não entendia. Tem pessoas que estavam tão, assim, abandonadas emocionalmente, que só cuida dos outros, só faz a rotina. Geralmente, mulher é assim, né? Assim, a gente quer cuidar de tudo, de todo dia mundo. A dia. Quer se cuidar. E aí, nós vamos fazer também essa meditação do chocolate também. Pra a gente identificar seus gatilhos. Vai te ajudar bastante. Muito bom. Doutora, me fala uma coisa agora, com relação a mulheres, no caso, com, né, 50 a mais, né? As mulheres, eu sou de 1974, eu completei 50 anos o ano passado, então, setembro desse ano, eu completo 51. E eu senti muitas mudanças, assim, na verdade, assim, desde os 44, né? Então, quando eu já entrei na menopausa, tal, eu fui sentindo algumas mudanças. E assim, eu não sinto, porque como eu estou sempre em movimento, eu não sinto tão drasticamente como algumas amigas, né? Uma amiga falou que ela sentiu tudo, que ela não tinha mais disposição para nada, outra falou que não dormia mais à noite, então teve insônia. Então, eu fui pesquisando e algumas coisas eu fui aceitando. Então, eu fui lá, a primeira coisa que eu fiz foi aquele curso lá da medicina do sono.
Porque eu pensei, não, eu tenho que entender como é que é esse negócio do sono. Então, eu vi os gráficos, e esses gráficos mostravam, né, que a partir dos 50 anos, as horas de sono, elas são reduzidas mesmo. Então, se você dormiu 5 horas e dormiu 5 horas bem, ok. Então, eu falei, já não sofro mais. Já entendeu? Já entendi, porque senão eu ficava, né? Mas acordei agora, acordei, como assim, né? Então, eu ficava, não, eu não aceito, eu tenho que dormir 8 horas, né? E, na verdade, eu comecei a entender. E, assim, no meu caso, né? Como eu já tenho mais de 50 anos, o que eu preciso entender, assim, para não sofrer tanto, como esse exemplo que eu dei do sono? Sim, tem que entender, respeitar sempre o seu corpo, primeiramente. No caso que você falou, é bem colocado mesmo, a qualidade do sono. Então, se você dormir umas 5 horas bem dormida, é melhor do que se dormir 8 horas picado. O seu sono vai ser muito melhor do que aquela pessoa que fala assim, dormi 8 horas, mas ela acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Não é bom. Então, e o sono, a gente fala que ele sustenta, né? A gente tem que ter uma noite de sono. No dia seguinte, a gente acordar, ter disposição, ter ânimo de fazer as coisas, né? Então, o que você sempre tem que identificar? Se está tendo mudança de humor durante o dia, a pele está ficando mais ressecada, como é que está? Isso tudo tem que identificar, até porque a gente pensa já 50 a mais, a gente já pensa menopausa, né? Tem as quedas dos hormônios. Então, assim, tudo isso a gente tem que analisar para a gente poder realmente, do dia a dia, introduzir novas coisas para você. Que vão dar aquele ânimo, né? Para dar aquele ânimo. Então, às vezes é um fitoterápico com uma atividade física. Já vai mudar, né? Ou o horário que acorda, ao invés de ficar no celular, pegar e fazer uma meia horinha ali de uma atividade física ou uma meditação, né? Trabalhar a respiração. Trabalhar a respiração, exatamente. Que faz diferença, né? Doutora, como faz diferença a meditação? Você sair dali, prestar atenção na sua respiração, como você está. Falar, olha... Meu corpo respondendo, até adormece às vezes, né? A ponta dos dedos, assim, impressionante. Exatamente. Então, e essas pequenas mudanças, o exemplo que eu te dei, como você citou, eu acordo, eu já estou trabalhando, né? E a gente entende, porque tudo tem que ser rápido hoje, né? Isso. A gente está na velocidade 2 do automático aqui, né? Então, não, eu não vou pegar meu celular a hora que eu acordar, porque isso já está gerando uma ansiedade no seu dia também. Exato. Né? Eu preciso responder, eu preciso trabalhar, eu preciso postar, eu preciso estar aqui, eu preciso estar ali. Calma. Acordou? Respira. Faz nem comece com 15 minutos de meditação ou uma oração, não importa. O importante é você se centrar, para você ter aquele equilíbrio para no decorrer do dia você estar tranquila para postar, para falar, para se comunicar, que é ótima comunicadora, né? Então, é excelente, né? Vou ter mais energia. Vai ter mais energia. Então, isso também já vai fazendo umas mudanças. Que a gente pensa, tô ansioso, tô ansiosa, tô assim, assado. Mas não, calma. O início do teu dia já vai ser o reflexo do final. Então, ali a gente tem que já iniciar um bom começo. Depois pega o celular... Depois vai sentar, vai tomar um café da manhã tranquila, né? A fruta mesmo que eu te falei, às vezes é uma boa ideia para não ficar... Coloca uma frutinha, uma mamão papaya com aveia, um pouquinho de mel ali. A gente se sente até mais chique, né? Chique. A gente se sente chique. E prepara aquela mesa para você mesmo. Isso. Eu sou importante. Então, se eu sou importante, eu vou pegar uma xícara bonita, eu vou pôr na minha mesa com o meu café, vou montar... Né? Tipo aquelas fotos de blogueira, né? Eu vou começar a fazer, Estou na França e tiro aquela foto do mamão com a xícara de café e um pedaço de pão. Porque, né? Eu acho que só serve isso lá, porque eu só vejo elas postando isso. É verdade. Clichê. Ou é a IA que tá fazendo isso por elas. Mas, assim, faça pra você também. Não precisa nem postar, mas é pra você. É verdade. Pro seu bem-estar. Fala, eu sou importante. Aquele carinho que a gente tanto... Né? E quando a gente que a gente faz para os outros. Eu mesma faço... A minha filha adoeceu uma época, ela ficou com dengue.
E aí eu comecei a levar uma bandeja, comprei uma bandeja daquela de cama, né? E comecei a levar essa bandeja para ela. Ela já sarou, ela já está bem, ela está ótima, mas ela continua comendo na bandeja. E eu arrumo a bandeja para ela bonitinha. Tá vendo? E aí você tem que fazer isso. O que você faz para ela, faça para você também. Deixa que eu vou caprichar na hashtag marcar doutor orgulho da Nutri. Mesmo o jantar, que você tá você e sua filha. Isso. Arruma uma mesa bonitinha. Filha, vem cá, vamos comer. Né? Vamos jantar. Então, montam ali para vocês duas, momento de vocês. É. Né? Ontem a gente fez churrasco. Aí, quando a gente faz churrasco, ela quer farofa. E ontem não. Ontem eu já comecei, já fiz um vinagretezinho. Que a gente só faz essas coisas só quando é churrasco de verdade. Né? E um vinagrete você pode fazer todo dia. Por que você vai comer vinagrete só? Só no churrasco. Só no churrasco. Por que você vai comer salada de maionese só no final do ano? Por que você vai comer gelatina colorida só no Natal? É verdade. Não é. Tem um ano inteiro para fazer. Tabule. Só come tabule no final do ano. Tabule é tão gostoso. Tabule é bom. É uma delícia. Ele é ótimo, excelente. Tem ácido fólico, né? Ele ajuda ali pra gente também. Também tem um pouquinho ali que a gente pensa, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de comer só carne, precisa de carne, de feijão. O tabule é uma fontezinha ali também de ferro. É tão gostoso, né? Muito gostoso. Fonte é leve, baixas calorias. Então dá pra introduzir. Eu gosto. Tá. Doutora, pra gente terminar aqui, me conta sobre as casas de produtos naturais. Então, elas são nossas amigas e tem coisas boas lá? Porque a gente só ouve falar em chia, farelo de trigo. E o farelo de trigo... Ai, gente, deixa eu contar para vocês uma vez. Não tinha, eu acho que não tinha tanta embalagem bonitinha. Não tinha, eu acho que assim, os produtos naturais, eu estou me referindo a 10 anos atrás, né? Eles não tinham uma comunicação agradável com o consumidor, né? Eu lembro que uma vez falaram assim, você tem que colocar um pouquinho de farelo de trigo em tudo que você for comer, porque o farelo de trigo, ele é rico em fibra, então ele vai te ajudar e coisa e tal. Aí eu fui comprar o pacote de farelo de trigo, estava escrito assim, farelo de trigo, contribui para a boa formação do bolo fecal. Poxa, eles não ajudam, né? Poxa, você já pensou num bolo fecal, não? Aí... Mas, gente, o que é isso, né? Aí agora... Isso, eu comprei esses dias, então atrás estava escrito lá embaixo da tabela de calorias, lá na tabela nutricional, aí embaixo tinha essa informação bem pequenininha, não estava já junto com o logotipo e a descrição, né? Então a gente tem essa visão assim, que a casa de produtos naturais, ela só tem essas coisas, e na verdade tem muito mais, e até coisas que a gente não conhece, né? E contribui para a nossa dieta, né? Exato. Não, e tem bastante novidade hoje. O mercado está investindo muito, né, dos produtos naturais. Então, até por conta, até as embalagens mesmo, hoje a gente vê, são atrativas, né? E eu vou muito nessas feiras para pegar as novidades e eu vejo cada vez mais, assim. Então, tem lá, é que a gente fica muito preso, né? Chia, aveia, linhaça. A gente tem amaranto, que é delicioso e dá para colocar. A própria quinoa, fonte de proteína vegetal. Dá pra gente consumir no dia a dia. Semente de girassol, semente de abóbora, as castanhas. Além disso, também, nas casas de produtos naturais, eu tô vendo muito eles com... Até eu vi outro dia um salgadinho. Ele é feito com whey protein, baixo sódio. Então, para aquela pessoa que é viciada em salgadinho, precisa chegar em casa e comer um salgadinho, às vezes é uma opção para você substituir. Né? Às vezes, quanto que tem ali de calorias? É importante ler rótulo, né? Quantas calorias tem? Isso também precisa aprender. Tem sempre que olhar um rótulo. Um pacote de salgadinho tradicional, para esse de whey protein. Bom, ele, além de se aumentar a sua proteína, tem menos carboidrato do que o tradicional. Tem menos sódio que o tradicional. O tradicional tem muito, às vezes, açúcar. Esse aqui já quase não tem. Então, você faz ali um comparativo... Aí você fala, esse é mais saudável, então eu vou substituir, vou fazer a troca. Vou colocar esse hoje no meu dia, ao invés do tradicional. Pelo menos, está consumindo alguma coisa que gosta,
mas que tem algum benefício ali. Sim, sim. Né? Ah, sim. Ah, e uma coisa que eu tenho que perguntar. Esse negócio dos blogueiros, de todo mundo, creatina, creatina, creatina. É bolo de creatina? É fazer um banoffee de creatina? Me fala, o que é essa creatina, doutora? A creatina ela é muito bom para quem faz atividade física, né? Para recuperação, para dar mais energia, Sim. que a gente chama o ATP, né? Muscular. Também hoje, né? Tem muitos estudos falando que é muito bom também para a saúde cerebral. Então, não é só para atividade física, para a saúde cerebral também. A creatina ela é muito bom. Então, a gente coloca creatina para todo mundo hoje, inclusive para a pessoa da melhor idade também. Sim. Né? Então, ela, assim, tem esses benefícios, né? A creatina. E é importante, pelo menos, 3 gramas de creatina por dia a gente consumir. Por isso que hoje em dia tudo é creatina. Eu vejo tanta gente fazendo divulgação da creatina. Eu falei, nossa, a creatina é maravilhosa, né? A gente precisa se informar, né? Porque é muita propaganda e muita receita. Eu vejo muita receita. Blogueiros dando receitas, né? Então, vamos fazer do jeito certo, né? Fazer do jeito certo. E hoje a creatina, a gente tem ela em pó, a gente tem em goma. Né? Eu forneço já para alguns pacientes o em goma, que com sabor. Então, aí você usa lá uva, limão para você consumir. Você deixar em geladeira, ela parece uma gelatina. E consome a creatina. Tem a creatina também, que essa novidade eu vi até na feira, que eles não lançaram ainda no mercado. Vai lançar uma empresa aí, que eu não vou falar o nome, pode virar patrocinadora do programa. Então, eu sei que ela fez um chantilly com creatina e ficou delicioso. Eu provei esse chantilly. Que delícia! Tá no mercado. Então, são mais esses benefícios. Eu utilizo todos os dias creatina, porque eu sempre fui praticante de atividade física. Sim. Então, essa energia que a gente precisa ali, a disposição para o exercício, né? Que a gente chama do ATP, é importante. Então, como eu sempre, quando eu iniciei o uso, fui pensando na minha disposição, na energia, né? Eu junto com a minha proteína. Então, meus braços, por exemplo, é uma coisa que eu sempre cuido muito. Porque como eu sou massoterapeuta, faço muita massagem. Sim. Então, nossa, força. Né? Às vezes, por mais que seja uma massagem leve, mas eu estou fazendo movimentos repetitivos. Então, eu digo sempre a creatina, eu passo sim. Por esses benefícios que ela traz pra gente na hora de uma atividade física. Agora, tem a questão que está muito em alta falando da saúde cerebral. Sim. A gente tem que cuidar. Tem que cuidar bastante. Então, e eu vou suplementar para você também. Maravilha! Doutora, muito obrigada por essas informações. Nós iremos voltar aqui regularmente para contar para as pessoas, né? Eu também vou mostrar, acompanhe aí meu cardápio, acompanhe tudo. E agora a gente vai fazer o quê? Tirar as medidas, pesar? Pesar, tirar as medidas, para a gente poder ter continuidade, porque na biopedância a gente vê toda ali a sua ficha. Vai sair seu IMC, a porcentagem de gordura, porcentagem de proteína, massa muscular, quantidade de água que a mocinha aqui toma pouca água, como está. E tudo mais. E aí a gente vai voltando aqui, fazendo novos programas e contando para todo mundo. Com certeza. Inclusive todas as outras ferramentas, né? E inclusive produtos que são oferecidos também. Então, isso aí a gente vai estar contando para o pessoal nos próximos episódios. Inclusive, depois a Débora vai postar para vocês as marmitinhas. Tem a marmita, como das marmitas, né? Que as pessoas elas podem estar adquirindo nos meus programas que eu tenho, nutricionais. Esse valor é cobrado à parte, que daí já é da minha franquia, né? Das refeições. Mas ajuda muito ali, porque às vezes chega à noite em casa, e é prático, em vez de comer a pipoca, você tem a sua marmita saudável, sabe que você pode comer ali aquela quantidade e ok, e tá tudo bem. E ela vai postar para vocês e vai dar o feedback dela também. Eu serei o orgulho da Nutri. Gente, doutora, muito obrigada pelas informações. E a gente vai dar continuidade agora e vamos nos despedir, né, do pessoal. Então, nessa câmera, pode dar os recados aí, onde as pessoas te encontram, suas redes sociais. Obrigada, primeiramente. Sou muito feliz de estar aqui te atendendo e a gente vai dar sequência. Minha rede social,
nutricionista Soraya com Y. Também, quem quiser me encontrar, tem meu WhatsApp, 11 990 00 70 26. E eu estou aqui também, próximo à Faria Lima, na Rua Cláudio Soares, e na Avenida Paulista. Tenho 2 locais de atendimento. E aí, quem quiser, é só me chamar aí no WhatsApp ou no próprio... Me sigam lá no Instagram, que eu já estou mudando toda a carinha do meu Instagram, então vai ter muita novidade, muita informação. Muita informação. Muito, então... Me sigam lá e para acompanhar também o processo da Débora, que eu quero postar tudo lá para vocês. Eu sou orgulho da Nutri agora, gente, eu tô me achando. Bom, e a Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.